A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 178 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai se encontrar do Salmo 95 até o Salmo de número 102, amém? Então separe um tempo do seu dia, de manhã, à tarde ou à noite, ou então leia em pequenas porções durante o seu dia. Eu creio que Deus vai te abençoar, São textos curtos, rápidos e bem práticos. O nosso texto devocional de hoje, ele vai se encontrar no Salmo de número 100, e o verso de número 3, amém? Então, o Salmo 100 e o verso 3 vai dizer assim: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? Bom, amados, lá no Salmo 95, nós temos um salmo de louvor a Deus, um convite a louvar a Deus, E esse salmo, ele nos ensina 3 princípios. O primeiro, como devemos adorar a Deus, Ele nos ensina por que devemos adorar a Deus e ele nos ensina por que devemos conhecer a Deus. E esse salmo, ele tem como base histórica o povo do deserto, Deus vai dizer que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que nos moldar, nós temos que não endurecer e sim amolecer o coração. Porque o povo do deserto tentou a Deus durante 40 anos e por isso eles sofreram tanto tempo no deserto, Então, esse salmo nos ensina a dar a Deus a adoração devida, o louvor devido ao teu santo nome. O Salmo 96 louva a glória e a majestade de Deus, E ele diz que todos devem glorificar a Deus. Ele diz, por exemplo, no verso de número 4, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu. Então, ou seja, ele está dizendo que o Senhor é digno de louvor, porque ele é realmente o único Senhor. E ainda que esses outros deuses fossem deuses de verdade, o nosso Deus está acima deles, porque somente o nosso Deus fez os céus e a terra. Amém? Então esse salmo também convida você a louvar a Deus com alegria, sempre com alegria. O louvor deve fluir em alegria e em prazer, O Salmo 97 não é diferente, também louva a majestade e o domínio de Deus, principalmente entre as nações e entre a natureza, Se você reparar, a maioria dos salmistas, eles gostam de usar a criação como forma de manifestar o louvor e a adoração a Deus. O Salmo 98, ele fala da justiça de Deus, De como Deus é justo e como nós precisamos dessa justiça e dessa misericórdia. Mas também nos ensina a louvar a Deus por causa da sua justiça e da sua bondade. O Salmo 99 engrandece então a santidade de Deus, A sua pureza e a sua glória. E esse salmo mostra que Moisés, Arão e Samuel, que valorizaram a santidade de Deus, eles invocavam e clamavam o nome do Senhor e o Senhor os ouvia. Está aqui a importância de se ressaltar e de se valorizar a santidade de Deus, que é o fato de Deus ouvir e responder às nossas orações, O Salmo 101 é promessas de um rei, No caso, esse salmo ele foi escrito por Davi e ele mostra aí uma busca, o anseio de Davi pelo Senhor e ao mesmo tempo mostra como o Senhor procura aqueles que são seus. Por exemplo, o verso 6 diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que morem comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então observe que Deus ele está à procura de homens e mulheres que se destaquem no meio da multidão para viverem e para glorificarem aí
o nome santo do Senhor Jesus. Amém? O Salmo 102 é também uma oração do aflito, não muito diferente das outras que nós já vimos, aonde ele ressalta a busca, o clamor no dia da dificuldade e apresenta também os seus adversários que constantemente se levantam contra esse salmista, né? E ele mostra como nós devemos confiar no Senhor, como nós devemos esperar no Senhor, porque o Senhor, ele ouve o aflito e socorre aqueles que estão necessitados, né? E ele mostra, por exemplo, no final do Salmo, a partir do verso 27 e 28, é o seguinte: Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Falando de Deus. Os filhos dos teus servos habitarão seguro, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Então, ou seja, vale a pena orar e clamar ao Senhor nos dias das aflições, porque é o Senhor quem nos mantém de pé e faz com que a nossa descendência seja próspera na terra. Amém? Bom, o salmo que nós separamos para a nossa meditação, que é o Salmo 100, ele é um hino de louvor, um salmo de celebração também. Ele é um salmo anônimo, né? Não sabemos quem o escreveu, mas sabemos que ele é uma ação de graças, ou seja, ele é um hino de agradecimento, certo? E o texto que nós lemos é o verso 3, que diz: Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Primeiro, esse salmista está dizendo: por que você celebra e adora a Deus? Primeiro, você faz isso porque Ele é Deus. Não existe deuses, existe um único Deus, segundo o salmista. Outra coisa, por que nós adoramos o Senhor? Porque foi Ele quem nos fez, ou seja, nós não somos obra do acaso, nós não somos obra, talvez, de uma aventura, nós somos obras das mãos de Deus, certo? Se Deus nos criou, então faz sentido o que ele continua dizendo, e dele somos. Se o Senhor nos fez, então nós somos propriedade dele, amém? Nós não somos de nós mesmos, não temos autonomia sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria vida, porque nós pertencemos ao Senhor. E ele fortalece esse argumento dizendo: somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, ou seja, nós somos o povo de Deus e ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, propriedades de Deus. Amém? Por que é importante que nós devemos entender isso? Porque uma pessoa que não entende que ele não é de si mesmo, mas que ele pertence a Deus, dificilmente ele dará a Deus o louvor e a glória que são devidas. Dificilmente ele vai se alegrar e celebrar a grandeza de Deus. Porque olha o que ele vai dizer então no verso 1. Celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria. Quem não reconhece que foi o Senhor quem o fez, que Ele é o único Deus, que essa pessoa é propriedade dele, que essa pessoa é ovelha do seu pasto, essa pessoa não entende que ela não vive para a sua própria vontade. Ela não entende que ela vive unicamente para a vontade de Deus. Então essa pessoa vive em conflitos e ela passa a sofrer por não entender o seu propósito. Mas glórias a Deus que nós temos entendido o motivo do Senhor nos ter feito, nos ter criado e nos ter dado fôlego da vida, que é de nós louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Então lá no verso 4 em diante, ele vai dizer que nós temos que entrar nos átrios do Senhor, ou seja, na casa de Deus, com ações de graças. Se você for no culto, se você for à igreja, entre agradecendo, porque o Senhor é digno de todo o seu louvor pelas obras que Ele tem realizado na tua vida. E por último, ele vai terminar dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Nós temos que entender, amados, que se estamos aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. Se temos alcançado alguma coisa, sejam elas materiais ou espirituais, é pela bondade do Senhor. Que nós possamos crer nisso nessa noite, que o Senhor é Deus, não somos obras do acaso, foi Ele quem nos fez e por isso nós pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva do Senhor. E tudo isso é obra da sua bondade e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso nós temos motivos de sobra para cantar, louvar e adorar o Senhor com alegria.
Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nesse momento. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos por tudo o que o Senhor tem operado em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos dá, Senhor, uma nova oportunidade de vida. Quem sabe, Senhor, muitas vezes nós temos errado e precisamos de Ti, que nessa manhã nós vamos reconhecer o quanto dependemos de Ti, porque somos criados pelas Suas mãos para o louvor da Sua glória. Que nós venhamos viver o nosso papel, que nós venhamos cumprir o nosso propósito, que é de louvar o Teu nome e de Te engrandecer, ó Pai. Usa-nos como instrumento nas Suas mãos e nos abençoa. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que precise dessa mensagem e se você não estiver inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal e ative o sino. Assim, todas as manhãs estaremos juntos aqui estudando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.